Continua sendo fiel à sua igreja. Glória a Deus. Convido aqui o presbítero Carlos, que vai estar orando pelo nosso pastor, que vai nos trazer agora o ensino da palavra do Senhor. Oramos, grande Deus e bendito Pai. Chegou, Senhor, o momento de ouvir a Tua palavra, Deus. Tu vais, Senhor, falar conosco mediante a Tua palavra, usando o Teu servo, meu Pai. Deus da glória, que esta palavra, Senhor, venha alimentar a nossa alma, Senhor. Deus, venha nos fortalecer, Senhor, para nós amadurecer mais nessa caminhada contigo, Deus da glória. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, meu Pai. A Tua palavra ministrada, Senhor, é o pão, Senhor, para nossas almas se alimentar. E que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir aqui ao nosso irmão que desliga aqui, por favor, que vai ficar. Meus amados, vamos nesta oportunidade fazer a leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler aqui no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos ler do verso 1, vamos ler até o 8. 12, Romanos 12. Possível que a gente não esboce tudo, os versículos, mas vamos ler até o 8. Vamos ler alternadamente. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Não vos conformeis com este velho, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um pouco temos menos, em todos os tempos tem a mesma oração. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que reparte, faça o bem em liberdade. O que preside comunidade. O que exercita misericórdia com alegria. Louvado seja Deus, graças a Deus. Que exercita misericórdia, irmãos, ele tem que exercitar, né, com alegria, não se maldizendo, né? Porque na verdade, irmãos, é certo que misericórdia é exatamente algo que nós recebemos que nós não merecemos. Não merecemos. Mas não é por isso que vai ser exercitado de uma forma violenta. Porque a misericórdia nós não merecemos. Não é um mérito adquirido. Porque se fosse, não teríamos exatamente fazendo nada com relação àquela pessoa, mas somente dando a ele, entregando a ele o que ele merecia, o que era de direito dele. Então, misericórdia é o favor, né? É como se fosse a graça, o favor imerecido, imerecível de Deus. E nós não merecíamos, porque não tínhamos méritos para merecer a misericórdia de Deus. Não tínhamos obras. As nossas obras não eram obras que agradavam a Deus. No entanto, foi o projeto de Deus trazer a salvação a todos os homens, a todo mundo. Glória a Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele escreve esta carta aos Romanos porque, na verdade, ele tinha um grande projeto, um grande plano de levar a palavra de Deus até a Espanha. E a igreja de Roma era exatamente a igreja que estava mais ali próxima, né, a que ele viesse se apoiar, pedir ajuda, pedir apoio aos irmãos de Roma. No entanto, meus amados e queridos irmãos, esta igreja era uma igreja constituída de gentios, de judeus, e Paulo, ele tinha muitos inimigos, muitos. E um dos principais inimigos de Paulo eram os judeus, aqueles judeus ortodoxos, né? Aqueles judeus praticantes, religiosos, que praticavam ali a risca, né? Como na antiga aliança, trazendo em memória a lei de Moisés. É por isso que Paulo, ele, no capítulo 11, se nós formos observar, na carta aos Romanos, ele diz que Deus, ele não abandonou os seus. Ele diz que Deus ainda tem os seus também segundo a graça. Inclusive, ele se inclui
neste projeto. Vamos ler aqui para nós termos uma ideia. Romanos 11. Veja só o que ele diz. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? É aquela pergunta que ele faz já sabendo qual é a resposta. É aquela pergunta retórica. Porventura rejeitou Deus o seu povo? Claro que não. Claro que não. Claro que Deus não rejeitou o seu povo. De modo nenhum. Ele responde imediatamente: de modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele era a prova viva, irmãos. Um exemplo vivo de que Deus, ele não rejeitou o seu povo. Ele não virou as costas para o seu povo, porque ele era israelita, porque ele era descendente de Abraão, porque ele era da tribo de Benjamim. No entanto, ele foi alcançado pela graça de Deus. E ele continua dizendo: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo. Ele vai citar aqui o exemplo de Elias, quando Elias diz que acabaram-se os profetas e só tinha restado ele. Aí Deus chega e revela para ele, e fala para ele: ainda tem aqui, acho que 400, né, que não se dobraram. 7, vai falar aqui, né? Vamos lá. Versículo 4. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim ainda 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Deus ainda tinha as suas reservas. 7.000. E Elias pensava que estava tudo acabado, que só existia ele, que só tinha ele. Aí Deus revela para ele: não, Elias, não é bem assim como tu estás pensando, não. Ainda tenho 7.000 que são fiéis a mim, que não se dobraram diante de Baal. Louvado seja Deus. Deus, ele tem, meus amados e queridos irmãos, as suas reservas através da sua gloriosa palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. E agora também, ele diz, como aconteceu lá no passado, também acontece e está acontecendo agora. Tem, como tinha lá, agora tem também. Louvado seja Deus. Alguns que foram eleitos, que foram chamados pela graça, que entenderam o chamado à salvação, assim como eu entendi. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se for de outra forma, se for pelas obras, especificamente da lei, a graça já não é mais graça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, vê que ele faz um trocadilho, irmão, da nova aliança com a antiga. E aqui, nessa passagem, que nós fizemos essa leitura esta noite, não é diferente. Ele faz um contraste, uma alusão da nova aliança com a antiga aliança, com algumas ressalvas. Porque ele vai dizer aqui que o sacrifício agora é vivo. O sacrifício não é mais o cordeiro morto, o bezerro morto. Agora o sacrifício é vivo. Mas ele traz aqui o culto. Ele traz aqui também dizendo que é para nós nos apresentar a Deus. E nos traz toda uma ideia
da liturgia, da adoração do Antigo Testamento. Como eles faziam no Antigo Testamento, que eles se apresentavam a Deus, levando aqueles sacrifícios. Com esta ressalva que já disse aos irmãos, o sacrifício hoje é diferente. O sacrifício somos nós. O sacrifício é vivo. Louvado seja Deus. E ele diz: rogo-vos, pois. Esse rogo-vos dele aqui é um apelo, irmão, fervoroso. Um apelo apaixonado que ele faz aos seus ouvintes. Porque ele tinha muitos inimigos, irmãos. Ele tinha os judeus, como já falei, ortodoxos, praticantes, e tinha aqueles judeus que haviam se convertido, mas ainda acreditavam que as pessoas que iam se convertendo teriam que se circuncidar, né, cumprir toda a dieta religiosa e toda a liturgia, né? Se abster de carnes, se abster de algumas carnes, alguns alimentos, e também trazer em memória toda a liturgia, a guarda do sábado, as festividades e outras coisas mais. E eles tinham o costume de fazer. Então, meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer para eles aqui, nesses versículos, em que nós fizemos esta leitura, que servir a Deus não se resume somente em liturgias, somente em costumes ou somente em atos religiosos. Louvado seja Deus. E que a salvação não é mais pelas obras da lei, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer para eles que o culto agora é diferente. Agora não se leva mais um cabrito, não se leva mais um bezerro, não se leva mais um animal. O sacrifício agora é vivo, o sacrifício agora somos nós, o sacrifício agora é vocês. Louvado seja Deus, é um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis, porque eles iam e apresentavam aquele sacrifício morto ali no altar. E ali eles queimavam aquele sacrifício, que subia aquele cheiro, né, suave, que chegava com suavidade até os céus. Mas agora é diferente, porque Jesus, ele já foi o sacrifício perfeito. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Então, o Cordeiro já foi sacrificado. Jesus Cristo, ele já foi sacrificado. Então, o sacrifício agora somos nós. Louvado seja Deus. E Paulo faz esse apelo apaixonado, Paulo faz esse apelo fervoroso. Não é de hoje, irmão, que os pastores fazem esse apelo, não. Aleluia, não é de hoje, não é da geração do pastor Mazinho, não é da minha geração, não é da geração do pastor Nestor, não, é da geração antiga, já vem lá de Paulo, que Paulo, ele pede, ele apela, ele fala para os irmãos participarem do culto, se apresentar a Deus, entrar na presença de Deus. E muitas vezes as pessoas podem até dizer: mas esse pastor só fala que nós temos que vir para a igreja, que tem que vir para o culto, que tem que adorar, que tem que isso. Mas o apóstolo já falava isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Exortando e ensinando a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional, louvado seja Deus. É um culto racional, consciente, meus amados. Por quê? Visto que nós entendemos, compreendemos, meus queridos, tudo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Então é um culto racional, é um culto espiritual, é um culto consciente, aonde ele faz um apelo que devemos nos apresentar pelas compaixões, pelas misericórdias. É aquele mesmo apelo quando alguém diz assim: olha, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Louvado seja Deus. Pelas misericórdias, irmãos. E isso remete à eleição antes da fundação do mundo. Isso remete à substituição na cruz do Calvário por Jesus Cristo, que era nós que era para estar lá, e os pecadores eram nós, não era ele. Então é por essas misericórdias que Paulo ele pede aqui, meus queridos, aos irmãos, os seus rogos aqui, ou seja, é um pedido fervoroso que retrata bem a figura do culto da antiga aliança, porque primeiro ele fala em apresentar. Eu já falei que eles se apresentavam, não é? Através dos animais, bezerros, cabritos, cordeiros, para oferecer a Deus. Em segundo lugar, ele diz o vosso corpo, visto que na antiga aliança era trazido o corpo dos animais. Em terceiro, ele fala sobre o sacrifício, porque os animais eram sacrificados. E em quarto lugar, ele usa a palavra culto. Ele usa a palavra culto, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali não era diferente, irmãos. Acontecia um culto, tinha um culto aonde eles adoravam a Deus. E esse culto tinha que ser agradável. Aleluia. Aquele cheiro subia agradável até as narinas de Deus. E não é diferente. Hoje é o teu louvor. Hoje é a tua oração. Hoje é a tua adoração. Hoje é a tua fidelidade. Hoje é a tua sinceridade diante de Deus que sobe para o Senhor. Agradável. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ou seja, ele está usando toda a liturgia do Antigo Testamento feito no templo e aplicando agora aos cristãos, né? O sacrifício agora deve ser um sacrifício vivo, porque Cristo já se sacrificou por nós. Aleluia. O sacrifício agora é vivo, irmão. Porque Jesus, ele já se sacrificou, ele já pagou o preço ali no Calvário. Esse sacrifício tem que ser feito pelas misericórdias de Deus. É o apelo que ele faz. Esse sacrifício tem que ser feito pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelos atos de bondade de Deus, que são os atos salvadores de Deus na história. São pelos atos de bondade. Quando você se apresenta, quando você entra na presença de Deus e presta o teu culto a Deus, tu está prestando um culto de gratidão, de agradecimento pelos atos de bondade. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem te proporcionado, em primeiro lugar, a salvação. Aleluia. Porque nós estávamos, como disse,
o salmista Davi, em um charco de lodo, na sarjeta, mas Ele nos colocou sobre uma rocha e firmou os nossos passos, colocou um novo cântico em nossa boca, em nossos lábios. Aleluia, um cântico de louvor. Ele mudou toda a nossa história. O que não era nada, Ele fez tudo. Aleluia, louvado seja Deus. O que estava caído, Ele levantou pelo seu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então este culto, irmão, deve ser um culto racional, consciente, pelo que Ele fez, pelo que Ele representa, pelo que Ele é, não pelo que Ele é capaz de fazer. Não, eu só vou adorar, eu só vou glorificar se eu receber a bênção, se as portas se abrirem. Se a porta se abrir, Ele é Deus, se não se abrir, Ele é Deus também. Aleluia, louvado seja Deus. É como diz o hino, é na alegria e na dor. Mas muita gente só quer cantar, só quer cantar. Canta, 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 mas não cumpre nada, não faz nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este sacrifício tem que ser feito pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelos atos de bondade de Deus, que são os atos salvadores de Deus na história. Entre eles, irmãos, o primeiro ato glorioso e maravilhoso de Deus para conosco é a eleição soberana antes da fundação do mundo. Aleluia. É a eleição soberana antes da fundação do mundo. Eleição soberana significa dizer que ninguém pode contestar. Louvado seja Deus. Ninguém pode dizer ao contrário. Aleluia. Porque Ele elegeu. Porque a eleição é soberana. Louvado seja Deus. Ela prevalece sobre qualquer acusação. Quem intentará acusação sobre os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Ele quem os justifica. Então, o primeiro ato de bondade de Deus para conosco é a eleição soberana. Aleluia, que ninguém pode contestar, que ninguém pode, meus amados e queridos irmãos, representar diante de Deus, dizendo qualquer outra coisa que venha contradizer a vontade de Deus. A eleição soberana, desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ato, irmão, de bondade de Deus, como eu já falei, é a substituição por meio de Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Primeiro ato de bondade pelo qual você deve se apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Segundo ato de bondade é a substituição por Jesus Cristo na cruz, porque era eu e você que devia estar lá, que merecia aquela cruz, porque éramos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele tomou o meu e o teu lugar para nos dar a vida. Ele ressuscitou, passou pelo que havia de passar e ressuscitou para nos dar a salvação, para nos dar a vida. Então, o segundo ato de bondade pelo qual devemos nos apresentar a Deus é a substituição por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Ele nos substituiu lá. Deus, quem era para estar lá era nós. Aí Ele disse: não, quem vai sou eu. Aleluia, porque Ele não vai suportar, porque eles não vão aguentar. Em qualquer momento eles vão esbofetear alguém, vão brigar com alguém, vão meter a espada, como Pedro desceu a espada sobre a orelha do soldado, botou para pegar no pescoço, o soldado desviou, pegou só na orelha.
E naquele tempo ninguém ia cortar a orelha de ninguém, né? Ia cortar o pescoço. Aleluia, mas Ele foi em nosso lugar, louvado seja Deus. Aleluia, em Jesus Cristo. Meus amados, o terceiro ato de bondade, pelo qual devemos estar na presença de Deus, pela fé, pela justificação, pela fé, mediante a graça. Terceiro ato é a justificação pela fé mediante a graça, a adoção de filhos e sermos feitos herdeiros de Deus, a concessão do Espírito Santo como selo penhor e a admissão dos gentios à igreja mediante a graça de Deus. Estes são os atos de misericórdia de Deus, os atos de bondade de Deus para com a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por todos esses atos voluntários de Deus que devemos nos apresentar, não meramente, irmãos, porque o pastor está chamando, o pastor está convocando, porque você é regente do conjunto, ou porque você é líder de algum departamento. Não, mas é porque Deus foi misericordioso com você, Deus foi bondoso com você. Ele provou isso. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco. Tem a prova, Ele tem a prova. Aleluia, Ele tem as provas do seu amor para com a sua igreja, para com o seu povo, para com a humanidade. A prova é Jesus Cristo, a cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja Deus. O culto racional é exatamente o resultado de termos entendido o plano salvador de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Por eu ter entendido, pela igreja ter entendido este plano, este projeto, é que nos apresentamos diante dele racionalmente, voluntariamente, meus amados e queridos. Louvado seja Deus. É porque nós entendemos, é porque nós compreendemos. Não é possível que alguém que compreendeu, que entendeu, aleluia, o plano, o projeto, a salvação de Deus na sua vida, que não tenha um ardor no seu coração para estar na presença de Deus, que não esteja, aleluia, como aqueles dois companheiros no caminho de Emaús. Louvado seja Deus, quando ele diz: olha, porventura não ardia o teu coração quando aquele homem discorria sobre as Escrituras? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque quando alguém discorre, irmão, sobre as Escrituras, prega as Escrituras, aleluia, a criatura sente algo impactante, diferente. Louvado seja o nome do Senhor, que não sentimos em nenhum outro lugar a não ser a presença de Deus. Louvado seja Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Não é possível, meus amados, que alguém que compreendeu não tenha essa chama acesa em seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. O companheiro olhou para o outro e disse: eu estou sentindo, meu coração está ardendo. Não é possível que não está sentindo também. Aleluia. Não ardia não o teu coração quando ele falava, quando ele pregava, quando ele discorria? Não ardia não. Eu acho que não estava ardendo não, irmão. Estava pegando, era fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Exatamente o resultado de termos entendido o plano
Salvador de Deus para as nossas vidas. Um culto consciente, aonde eu reconheço as bondades de Deus por mim, as misericórdias de Deus por mim. Misericórdia é você dar algo a alguém sem ele merecer. Porque se aquela pessoa merece e eu der alguma coisa para ela, eu não estou fazendo nada com ela, não estou prestando nenhum favor para ela, não, só estou dando aquilo que ela merece. Mas quando alguém não merece e você, rapaz, esse cara, meu camarada aí é um camarada ruim, mas ele não merece não, mas vou ter misericórdia dele, eu vou ter compaixão dele, mesmo ele sendo ruim, mesmo ele não prestando. E era assim que nós era ruim, nós não prestava. Irmãos, tem tanta coisa que Jesus pega, irmão, transforma num príncipe. Quantos companheiros meus já foram, já morreram, não abandonaram não o caminho ruim não, morreram no caminho ruim. Outros está todo atrofiado, tudo torto, não sabe mais nem quem é ninguém. Aí Jesus me pega e me tira de lá, do meio deles lá. Estou aqui vivo. Estou aqui vivo pela misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Ele tira lá da sarjeta mesmo. Ele tira lá do charco de lodo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é aquilo que nós recebemos sem merecer. Não merecia não, não é porque era bonzinho não, não prestava não. Comprava fiado, não pagava. Tinha uma mulher que vendia bolo, irmão, que ela morava de frente à minha casa. Ela morava de frente à minha casa. Eu saía pelo fundo, porque eu queria jogar bola, que eu estava devendo, eu não queria pagar. Aí eu saía pelo fundo, e eu pulava o muro, estava lá dentro do campo. A mulher disse, cadê o Nilton? Não vi ele essa semana. Pois é. A velha ficava me caçando, dizendo, só na outra semana, dona Joaquina. Era Joaquina o nome dela. Era crente da Adventista. Me levou muito, irmão, quando eu era pequeno para a igreja Adventista. Aí depois eu estava fazendo isso. Mas quando eu recebia na outra quinzena, eu pagava o bolo dela. Então era assim, irmão. Não era gente boa não, mas as misericórdias de Deus. E quantos outros, irmãos, que o Senhor nos transformou, que o Senhor não entrou com providência, né? Então vamos lá. E não vos conformeis, segundo, só vai dar para falar hoje, eu fiquei só no primeiro, né? Vê se falo menos no segundo aqui, só pelo menos ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eles não deveriam se conformar com este mundo, com aquela situação no qual eles estavam vivendo, mas deviam renovar, né? Não deviam entrar na forma. Conformar aqui tem a palavra forma, não deviam entrar na forma, no molde daquela situação, mas deveriam se renovar, né? Se transformar. Vamos lá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação. Renovação exatamente essa que Jesus Cristo trouxe. Louvado seja Deus para todos nós. Deus abençoe. Já deu ali o nosso horário. Glória a Jesus. Meus amados, vamos ver aqui a nossa escala, né? Como é que está a nossa escala aqui? Vamos lá. Sexta-feira, amanhã é sexta, né? Não tem trabalho amanhã. E o retiro, irmãos, para os jovens, amanhã os jovens que vão para o retiro é no sábado, né? Às 15 horas. O ônibus vai passar, acredito que aqui, os jovens estão no grupo aí, os jovens sabem como é que faz.
E domingo, irmãos, os irmãos estavam até falando de cancelar a escola, mas não vamos cancelar não. Não vamos cancelar porque ainda que os jovens vão, mas a igreja está por aqui, os irmãos estão por aqui, eu não vou viajar. Então não vamos cancelar. Então o culto matutino, né, às 7 horas, eu serei o dirigente, auxiliar irmão Felipe vai estar pregando. E a escola bíblica dominical às 8. O ensaio não vai ter com jovem, não sei se vai ter com a banda. E à noite é culto de missões. Porteira nosso irmão Felipe e o culto na direção do departamento de missões. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual é que os irmãos querem primeiro? A boa, irmãos, que se os irmãos que quiserem ir na nossa viagem que nós estamos fazendo este ano, já está alugado o ônibus e já está alugado também a casa. Fica 100 metros da praia a casa. É pertinho. Só para ver se assim já chega na praia. Luiz Correia, na praia do Coqueiro. Aquela praia mesmo bem especial. Isso que é uma das melhores que tem, que a água é bem calminha. Né? Irmã foi lá já? Vai o mês. Outubro. Vamos fazer os carneiros. Certo? A notícia boa é essa. O ônibus já está afretado também. A casa já está alugada. Não é que eu já paguei não, irmão. Não paguei ainda não. Não tenho esse dinheiro não. Mas foi feito o contrato, já foi assinado. Entendeu? O dinheiro está tudo no bolso de vocês. Aí a ruim.